Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos estudando juntos os Salmos, né? Já estamos no Salmo 99. Começamos lá no Salmo 1, essa linda jornada, aprendendo salmo por salmo, pedaço a pedaço, trecho a trecho da palavra de Deus, princípios e lições extraordinárias para abençoar nossa vida e o nosso coração. Esperamos que você seja abençoado através dessa palavra. Salmo 99, o tema aqui é a santidade de Deus. A santidade de Deus relatada pelo salmista no Salmo de número 99. Então abre o seu coração, aperte os cintos, vamos mergulhar na palavra de Deus e com essa palavra bendita, esse tesouro, essa lâmpada para os nossos pés, aqui estamos para aprender mais e mais do coração de Deus. Salmo 99 diz: reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande nome e tremendo nome, porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falavam-lhes na coluna de nuvem e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste: ó Senhor, o nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, o nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Santo é o Senhor, o nosso Deus. Então, o tema daqui de hoje é a santidade do Senhor. Esse é o terceiro e último salmo que começa com as palavras: o Senhor reina, né? Então, é um salmo que fala do reinado futuro do Messias, mas também do rei da teocracia de Israel. É um salmo que destaca de forma singular a santidade de Deus, é o tema central desse salmo. A palavra santo é a conclusão e o refrão das três divisões principais, versículo 3, versículo 6 e versículo 9. Portanto, vemos que a palavra ele é santo são repetidas três vezes, versículo 3, versículo 5 e versículo 9. Então, a palavra Senhor também aparece várias vezes, pelo menos 7 vezes, apontando simbolicamente para a completude desse Deus maravilhoso, o Deus de Israel, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que esse salmo é um elo na corrente que liga a primeira revelação lá de Deus, lá no Gênesis, e a manifestação plena da doutrina da Trindade Santíssima, que é revelada na tarefa que o Salvador ressuscitado deu aos seus apóstolos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que prepara, é claro, eu e você como fiéis de Deus, a se ajuntar em louvor celestial na igreja glorificada que dirá: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que foi, que é e que era, conforme nos ensina lá em Apocalipse. Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz que esse salmo é próprio para os santos que habitam em Sião. Sião, sempre lembrando, é o Monte Sião, monte lá de Israel, da cidade santa, especialmente aqueles que são dignos, né, de serem cantados com reverência por todos, como Davi, o rei, Moisés, o legislador, Arão, o sacerdote, Samuel, o profeta. Todos esses têm a honra de conduzir a igreja de Deus e a interceder juntamente com ela junto ao Senhor. Então esse salmo tem 3 partes, nas quais o Senhor é celebrado como aquele que veio, que vem constantemente através do seu Espírito no coração dos crentes, mas aquele também que em breve voltará para reinar gloriosamente a partir de Sião. Nós vemos aqui o Pai entronizado, o Filho administrando o seu reino, o Espírito Santo
interpretando a sua vontade por meio de homens e mulheres zelosos, líderes segundo o coração de Deus, e circunstâncias pela compaixão e pelo castigo de Deus com os ímpios. Então, 3 pontos que nós podemos destacar nesse lindo Salmo de número 99, um salmo que fala sobre a santidade de Deus. Em primeiro lugar, o rei está no trono, que os povos tremam diante dele. Vou repetir, que o rei, né, Jesus está no trono e que os povos tremam diante dele. Isso aí fica bem claro, né? O reino do Senhor é um refúgio para os santos e uma ameaça irremediável para os perversos. O seu trono é um trono de graça, porque ele está entronizado acima dos querubins. Nenhum poder humano pode desafiá-lo, pois seu reino é eterno e o seu trono jamais será abalado. Ao mesmo tempo, ele é adorado pelo seu povo e os povos tremam diante da sua majestade. Em segundo lugar, no segundo momento, vemos nesse primeiro ponto ainda, o rei é grande entre o seu povo, que os povos se curvem diante dele. É o que diz o versículo 2. Num terceiro momento, vemos que o rei é grande e tremendo e que os povos o celebrem. No versículo 3, né? Então, primeiro momento no versículo 1, segundo momento no versículo 2 e terceiro momento aqui no versículo 3, o rei é grande e tremendo, que os povos o celebrem, né? Então é lindo essas revelações, né? Esse entendimento de cada versículo desse lindo salmo. O segundo ponto que eu quero trazer para você é o santo em justiça, o santo em justiça. Versículos 4 e versículo 5. Sim, o Senhor é santo em justiça. E 2 verdades podem ser aplicadas com relação a essa verdade preciosa. Primeiro, o Rei poderoso é justo, é o que diz o versículo 4. Ou seja, a ideia central aqui é o poder de Deus e que esse poder está comprometido com a sua justiça, porque ele é o Rei do universo. O trono dos homens é marcado pela injustiça e pela violência. E nele as leis são opressoras e distorcidas, né? Parece um raio-x do nosso país, da nossa nação. Mas no trono dos homens os maus governam e os inocentes são esmagados. Já no trono de Deus é totalmente diferente. O seu poder nunca é exercido com tirania, mas ele se deleita naquilo que é correto. A sua força só é usada para fins justos, pois no reino de Deus a verdade brilha em cada linha e a bondade em cada sílaba e a justiça em toda a letra. Amém? No segundo momento aqui, no ponto 2, vemos que o Rei poderoso é santo. Versículo 5, exaltai ao Senhor, nosso Deus, prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque ele é santo. A santidade é isso, é a harmonia de todas as virtudes divinas. Seu amor é santo, a sua ira é santa, a sua justiça é santo. O Senhor não tem apenas atributos gloriosos, mas todas as glórias estão nele, como um todo, e esta é a coroa da sua honra, a honra da sua coroa. O seu poder, a sua soberania, não são as suas joias mais preciosas, mas a sua santidade. E nessa excelência moral, tudo abrange. Ele quer que as suas criaturas se comprazam e se deleitem nele, na santidade de Deus. Terceiro pontinho, de 6 a 9, santo em misericórdia. Deus é santo em misericórdia. E é interessante isso, né? Por meio de Jesus Cristo, entendemos que ele é o nosso mediador, é o que diz 1 Timóteo 2,5, ele intercede por nós em todo o tempo. Romanos 8,34, para o pecador o trono de Deus é um trono de julgamento, mas para aquele que crê, é um trono de graça, segundo Hebreus 4, 14 e 16. Então podemos nos aproximar diante dele com confiança, em adoração, em louvor, mas também trazer sobre ele aos pés da cruz os nossos fardos e as nossas necessidades. 3 verdades são sublinhadas aqui do versículo 6 ao 9. Em primeiro lugar, o rei responde às orações dos seus servos. No versículo 6 e 7, sim, o rei responde. Ou seja, os 3 santos aqui mencionados estiveram todos em suas cortes, viram a sua santidade, cada um segundo a sua própria ordem. Moisés viu o Senhor na sarça ardente, revelando a sua lei perfeita. Arão muitas vezes viu o fogo sagrado devorar o sacrifício. E Samuel, profeta,
testemunhou o juízo do Senhor na casa de Eli por causa do erro que cometeu em seu caminho. Cada um desses homens esteve presente no espaço em que a ira de Deus irrompeu por ter sido insultada a sua santidade. E agindo como intercessores, eles protegeram a nação de Deus, do grande e temível Deus. Do contrário, Deus teria executado o julgamento em Jacó de maneira mais horrível. Que esses homens e outros como eles nos conduzam na adoração e que nos aproximemos do Senhor no seu trono de misericórdia como eles fizeram, pois ele é tão acessível a nós como foi a Moisés, a Arão e a Samuel. Tá? Num segundo momento, vemos o rei perdoa e disciplina os seus servos. O rei perdoa e disciplina os seus servos no versículo 8. Deus ouviu Moisés, Deus ouviu Arão, Deus ouviu Samuel. Sabia que eles não eram perfeitos, todos eles pecaram contra Deus. Moisés feriu a rocha em vez de falar com ela. Arão fez um bezerro de ouro e desviou o povo de buscar ao Senhor num determinado momento. Samuel nomeou seus filhos como juízes em seu lugar, sendo eles homens avarentos. Todos eles falharam, todos eles pecaram, mas eram homens amados de Deus, usados por Deus. Não ficaram sem a vingança disciplinadora do Senhor, mas temos que entender que Deus perdoa, sim. Ele perdoa, mas ele precisa vindicar a sua santidade por meio da correção, para que os homens não pensem que ele trata o pecado de forma leviana. Num terceiro momento, vemos que o rei é digno de adoração no último versículo desse lindo salmo, versículo de número 9. Ou seja, a Bíblia diz que exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda majestade, toda honra. Ele é o Deus da aliança. Ele é o nosso Deus. Ele é santo em seu ser e em suas obras. Alan Harmon, um grande teólogo, ele diz que o Salmo termina com a versão expandida do versículo 5. Em vez de culto no estrado dos seus pés, o povo é chamado ao santo monte de Deus, ou seja, em Sião, em Jerusalém, na capital de Davi, o grande rei de Israel. E o que nos mostra que desde a vinda de Jesus, o verdadeiro culto é oferecido aonde quer que os crentes adorem ao Pai, em espírito e em verdade, conforme nos ensina João 4:23. Então, aprendemos aqui que Deus é santo em misericórdia, do versículo 6 a 9, aprendemos que o rei responde às orações dos seus servos, aprendemos que o rei perdoa e disciplina os seus servos e que o rei é digno de adoração. Outro momento, aprendemos do versículo 4 ao versículo 5 que Deus é santo em justiça. O rei é poderoso e justo, o rei poderoso é santo. Versículos 4 e 5. E aprendemos no primeiro ponto que Deus é santo em poder, do versículo 1 ao versículo 3. O rei está no trono que os povos tremam diante dele, no versículo 1. O rei é grande entre o seu povo, que os povos se curvem diante dele, no versículo 2. E no versículo 3, o rei é grande e tremendo, que os povos o celebrem, no versículo 3. Então, tudo isso como referência e tema central, a santidade do Senhor. Então, viva em santidade, em consagração, em vida dedicada, separada, rendida, totalmente entregue diante do Senhor. Abandone práticas equivocadas, práticas pecaminosas que afetam o teu relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, abandone erros e falhas, se converta verdadeiramente ao Senhor, alinhe o seu coração e a sua vida com o céu, para que Deus possa fazer maravilhas na tua vida. É necessário andar em santidade diante do Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Então a santidade se requer àqueles que querem caminhar com Deus. Claro que santidade na condição humana não significa perfeição absoluta. Isso só Jesus foi, sem pecado, imaculado, mas significa pessoas que se apartam do mal, temem ao Senhor, procuram viver uma vida de fé e de obediência diante de Deus,
sempre em quebrantamento, em arrependimento, em contrição de espírito, buscando, regularizando suas vidas, seus corações, alinhando a sua vida e o seu coração com o céu e buscando viver uma vida que agrada a Deus à luz da palavra de Deus. Amém? Quero mandar um abraço para a Franciele Ancileiro, a Raquelzinha, a Isabel Sanches Brito, a Camila Bonônio, Rodrigo Gaza Arquiteta, a Camila Godoy, o Ednilson Batista, a Romilda Ruiz, todos os nossos amados irmãos estão aqui online conosco, que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço. Continue conosco, aqui no link de descrição tem todas as informações. Caso você sinta no coração o desejo de colaborar conosco, ser um cooperador nessa obra linda de pregação do Evangelho e cuidado das vidas. Também aqui no link de descrição tem os horários de culto, o endereço da igreja, todas as informações do nosso ministério, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha ou Pastor Giovanni Júnior. Você encontra no Google todas as nossas redes sociais. Siga-nos lá para que você esteja inteirado de tudo aquilo que nós estamos ensinando. Estamos nessa jornada do Salmo 1 até o último Salmo, Salmo 150. Com a graça de Deus, vamos dia a dia estudarmos juntos esses lindos salmos e aprendemos coisas maravilhosas através da palavra de Deus. Feche os seus olhos, abra o seu coração, quero orar pela sua vida. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor te purifique de todo pecado, alinhe o teu coração com o céu, restaure a tua vida, te liberte de todo mal, te cure, te restaure, te renove no Senhor, que você seja santificado, consagrado, dedicado, separado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te preserve e abençoe você e toda a sua casa, purificando você de toda maldade, de todo pecado, através do sangue precioso de Jesus. É o que nós te pedimos. Senhor, abençoa o teu povo e vivifica a tua obra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, beijão. Deus vos abençoe. Amém.